Você já se viu enfrentando perdas que parecem insuperáveis, onde tudo o que um dia você valorizou desapareceu em questão de momentos? Assim, é fácil se sentir desanimado e se perguntar se um dia voltará a ver a luz no fim do túnel. No entanto, há uma promessa que transcende as circunstâncias mais difíceis. Deus tem o poder não apenas de restaurar o que você perdeu, mas também de multiplicar suas bênçãos de maneira extraordinária. Nesta jornada, vamos descobrir como confiar no poder divino pode transformar suas perdas em novas oportunidades e bênçãos abundantes. Convido você a abrir o coração e a mente para receber esta mensagem de esperança e renovação. Juntos, vamos explorar as promessas de Deus e como aplicá-las na sua vida para experimentar uma restauração completa e bênçãos multiplicadas. Número 1, Joel, capítulo 2, versículo 25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, o migrador, o destruidor e o cortador. Joel 2:25. Quando olhamos para trás em nossa vida, é fácil sentir que perdemos tempo, que alguns dos nossos sonhos se desvaneceram e que aquilo que um dia acreditamos ser possível agora parece fora de alcance. Talvez você tenha tomado decisões que o afastaram do caminho que Deus havia traçado para a sua vida, ou talvez foram as circunstâncias completamente fora do seu controle que o empurraram para uma direção que você jamais teria escolhido. A frustração cresce quando você pensa no que poderia ter conquistado, naqueles sonhos que pareciam tão próximos, mas agora parecem inatingíveis. Às vezes, as perdas nem sequer são culpa nossa. Doenças repentinas, demissões, crises econômicas. Tudo isso pode nos atingir de forma inesperada, roubando não apenas o que é material, mas também a nossa paz e segurança. Outras vezes, são as decisões de outras pessoas que afetam diretamente nossa vida. Talvez você tenha sido traído, ou ações alheias destruíram algo que você construiu com tanto esforço. Isso pode gerar uma sensação profunda de impotência, como se tudo o que você havia alcançado tivesse desmoronado de um dia para o outro. E então, vêm as perguntas, as dúvidas, aquelas noites em que você se pergunta, e se? É uma sensação de estagnação, como se estivesse preso em uma situação sem saída. Às vezes, esse sentimento de desesperança se transforma em perda de fé, uma desconfiança de que as coisas possam melhorar, de que Deus possa realmente restaurar o que foi perdido. Mas é justamente aqui que entra a promessa de Deus. Em Joel 2:25, Deus declara: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Deus não promete apenas restaurar o que é material. Ele oferece uma cura completa. Podemos ver isso claramente na vida de Jó. Ele perdeu tudo, mas Deus o restaurou, dando-lhe o dobro de tudo o que havia perdido. Essa promessa não se limita às posses. Deus pode restaurar suas emoções, curando feridas internas que impedem você de seguir em frente. Ele também pode restaurar relacionamentos quebrados e, acima de tudo, fortalecer sua fé, lembrando-o de que Ele continua ao seu lado no caminho da restauração. A primeira coisa que devemos fazer é renovar nossa esperança. Às vezes, parece impossível enxergar além da dor, mas a fé nos chama a confiar que Deus tem um plano. E parte desse plano inclui perdoar, liberar o ressentimento para permitir que a restauração entre na nossa vida. Também precisamos aprender a confiar no tempo de Deus. Nem sempre entendemos por que as coisas acontecem quando acontecem, mas Deus tem seu próprio calendário e o tempo dele é perfeito. Veja José, que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Tudo parecia perdido, mas Deus o levantou e o colocou como líder do Egito. Ou Davi, que depois de perder tudo por causa do seu pecado, foi restaurado por Deus e voltou a experimentar suas bênçãos. Por isso,
Hoje eu convido você a identificar as áreas da sua vida onde sente que sofreu perdas. Reflita, ore e confie. Deus pode e vai restaurar esses anos. Se Ele já fez antes, fará com você também. Número 2, Zacarias, capítulo 9, versículo 12. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Zacarias 9, 12. Alguma vez você já se sentiu preso em uma situação sem saída, onde parecia não haver mais opções? Mas mesmo assim, no fundo do coração, algo lhe dizia que não era hora de desistir. E isso é ser um prisioneiro da esperança. É quando, apesar das circunstâncias, você mantém viva aquela centelha de fé. A esperança em Deus é o que te sustenta mesmo em meio às provas mais difíceis. É o que te mantém de pé quando tudo ao redor parece estar desmoronando. E Deus, em sua infinita misericórdia, não apenas promete restaurar o que foi perdido, mas oferece algo muito maior. Em Zacarias 9:12, ele diz: Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Pense nisso por um instante. Deus não fala apenas de devolver o que foi tirado, mas de fazer isso em dobro. Não se trata apenas de compensar perdas, mas de multiplicá-las, de transformar o que estava quebrado em algo muito maior e mais belo do que você poderia imaginar. Imagine o contexto em que essas palavras foram pronunciadas. Zacarias falava a um povo que havia sofrido o exílio, a perda, a dor e a desesperança. Eram tempos difíceis, cheios de incertezas, e mesmo assim, Deus lhes falava de esperança, de uma restauração tão grandiosa que talvez suas mentes nem fossem capazes de compreender. Essa mesma promessa vale hoje para nós. Em meio às nossas próprias provações, quando tudo parece perdido, Deus nos convida a voltar para Ele, porque o que vem adiante é muito maior do que o que se foi. Por que Deus nos restaura em dobro? É simples, porque Ele é fiel. Deus não é um doador limitado. Quando Ele abençoa, faz isso de forma abundante. Sua generosidade não tem limites. E quando Ele vê a sua fidelidade, a sua esperança em meio à dor, a resposta dele não é apenas devolver o que você perdeu, é te abençoar com uma medida ainda maior. Isso se aplica à nossa vida cotidiana. Pense nas áreas onde você tem experimentado perdas, talvez em seus relacionamentos, em sua saúde ou até mesmo nas finanças. Deus pode restaurar não apenas essas áreas, mas multiplicá-las. Onde você vê escassez, Ele vê a oportunidade perfeita para manifestar o seu poder. E quando você se apega a essa esperança, quando decide confiar na promessa, é aí que Deus age de maneira que supera todas as expectativas. A restauração dobrada muda tudo. Ela não apenas devolve o que se perdeu, ela transforma você, te muda por dentro, aumentando sua fé e confiança em Deus. É um lembrete constante de que, mesmo que as provações venham, o Deus a quem servimos é poderoso para nos abençoar muito além do que perdemos. Pense em Jó. Ele perdeu tudo, mas quando Deus o restaurou, fez isso em dobro. Não apenas devolveu seus bens, mas deu uma bênção ainda maior. Vemos também outros exemplos na Bíblia, reis, mulheres, homens comuns, que após a perda receberam bênçãos multiplicadas. Então hoje eu te convido a confiar nessa promessa. Volte-se para Deus com esperança. Ele não apenas tem o poder de restaurar o que foi quebrado, Ele faz isso de forma abundante. Não desista. Continue crendo. E enquanto espera, pratique a gratidão. Agradeça pelo que já foi restaurado na sua vida e confie que o melhor ainda está por vir. Lembre-se, você não está sozinho. Muitos já viveram essa experiência e foram transformados. E você também pode ser uma prova viva de que Deus não só restaura,
mas faz isso de uma maneira tão grandiosa que ultrapassa toda e qualquer expectativa. Número 3, Isaías capítulo 61, versículo 7. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, e em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Isaías 61, 7. Ao longo da vida, todos nós já passamos por momentos em que a vergonha e a afronta pareceram ocupar um espaço central em nosso coração. Às vezes, essas experiências nos marcam profundamente, afetando a maneira como nos enxergamos, como nos relacionamos com os outros e, em alguns casos, até como nos aproximamos de Deus. A Bíblia fala da vergonha não apenas como uma emoção, mas como algo que pode nos afundar se não encontrarmos uma forma de superá-la. É aquela sensação de não ser bom o suficiente, de ter falhado ou de ter sido exposto de maneira que nos faz sentir indignos. Mas Isaías traz uma promessa que rompe com toda essa escuridão. Deus declara que, em lugar da vergonha, Ele nos dará dupla honra. Você consegue imaginar o que isso significa? Não é apenas que Deus o levanta daquela situação que lhe causava vergonha, mas que Ele o coloca em um lugar de honra, e não qualquer honra, mas uma porção dobrada. Isso significa que aquilo que antes foi motivo de humilhação, agora se transforma em motivo de alegria e dignidade. Deus transforma o que antes te fazia sentir pequeno em algo que agora te faz sentir abençoado, respeitado e profundamente amado. A graça de Deus é a razão por trás dessa transformação. Ele não apenas tem o poder de mudar as circunstâncias, mas o faz porque nos ama de maneira incomparável. Não se trata do que merecemos, mas do que Ele escolhe nos dar por sua imensa misericórdia. Deus não quer que vivamos aprisionados pela dor da vergonha, mas que experimentemos a liberdade e a abundância da honra que somente Ele pode nos conceder. Quando olhamos para a cruz, vemos o exemplo supremo dessa transformação. Jesus levou sobre si nossa vergonha para que pudéssemos receber a sua glória. Há tantos exemplos nas Escrituras que mostram como Deus transforma vidas que pareciam marcadas pelo fracasso e pela humilhação. Veja Davi, por exemplo. Depois do seu grande pecado com Batseba, parecia que tudo estava perdido. Mas Deus o restaurou, devolveu-lhe o trono e ainda o abençoou grandemente. Ou pense em Ruth, uma viúva estrangeira que dependia da misericórdia alheia e que Deus levantou para fazer parte da família de Davi e, mais tarde, da genealogia de Jesus. Deus pega aquilo que parece quebrado e o transforma em algo cheio de propósito e bênção. E como aplicamos essa promessa em nossas vidas? Primeiro, devemos identificar aqueles momentos em que sentimos vergonha ou afronta. Talvez seja algo do passado, uma decisão, um erro ou até uma situação que escapou ao nosso controle. Qualquer que seja a razão, o segredo é não permanecer preso a isso. Deus nos chama a olhar para frente, a tomar sua promessa e aplicá-la ao nosso presente. Essa vergonha não precisa nos definir. Deus prometeu algo muito melhor. A dupla honra não apenas transforma o nosso interior, mas também impacta os nossos relacionamentos. Quando deixamos de carregar a vergonha, conseguimos nos aproximar dos outros com mais confiança, com uma autoestima renovada. Passamos a amar mais, perdoar mais, construir vínculos mais saudáveis. Tudo isso porque Deus nos revelou o nosso verdadeiro valor. Para que essa transformação aconteça, é preciso aceitá-la pela fé. E isso às vezes não é fácil. Mas quando confiamos no processo divino, Deus começa a agir no nosso coração e nas nossas circunstâncias. Precisamos abandonar os rótulos que o mundo nos deu, ou que nós mesmos nos impusemos, e abraçar a identidade que Deus nos oferece. Somos pessoas de dupla honra, não de vergonha. Hoje, eu te convido a se perdoar pelos momentos que te fizeram sentir vergonha.
Deixe que Deus transforme essas áreas da sua vida em testemunhos vivos do seu poder e do seu amor. Viva com a certeza de que o seu passado não determina o seu futuro. Há uma dupla honra te esperando, e tudo o que você precisa fazer é recebê-la. Número 4. Jeremias capítulo 30, versículo 17. Mas eu farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, diz o Senhor. Jeremias 30 e 17. Na vida, todos nós carregamos feridas. Algumas visíveis, outras mais profundas, alojadas no nosso interior. As feridas físicas doem, sim, mas são as emocionais e espirituais que muitas vezes carregamos em silêncio sem que ninguém perceba. Talvez você esteja vivendo com uma dor que roubou sua paz, afetando não apenas sua saúde, mas também seus relacionamentos, seu trabalho e, em última instância, seu bem-estar geral. Essas feridas se acumulam e, com o tempo, podem fazer você sentir que não consegue mais seguir em frente. Mas Deus nos dá uma promessa poderosa em Jeremias 30 e 17, onde ele declara: Mas eu farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas. Estas não são palavras vazias, é uma promessa real, algo em que você pode confiar. Deus é capaz de curar não apenas o físico, mas também aquilo que você carrega por dentro. Talvez hoje você se sinta quebrado, incompleto ou sobrecarregado com uma dor que ninguém mais compreende. Mas Deus compreende. E o mais importante, Ele tem o poder para curar completamente. Vamos falar dos diferentes tipos de cura que Deus oferece. Quando pensamos em cura, a primeira coisa que vem à mente é o físico. Deus tem o poder de restaurar a saúde, de remover doenças, assim como Jesus fez tantas vezes durante o seu ministério. Mas a cura de Deus não se limita ao físico. Ele também promete cura emocional. Aquela que acontece quando os traumas do passado, as feridas internas, o medo e a ansiedade começam a desaparecer diante do poder do seu amor. Deus quer restaurar sua paz interior para que você possa viver sem o peso dessas cargas emocionais. E, por fim, há a cura espiritual, a restauração profunda da sua relação com Deus. Muitas vezes, quando estamos feridos, nos afastamos dele. Sentimos que não somos dignos ou simplesmente não temos forças para orar ou buscá-lo. Mas Deus nunca se afastou de você. Ele está esperando de braços abertos para curar sua alma, restaurar sua fé, sua esperança e a comunhão que você já teve com Ele. O processo de cura começa quando reconhecemos nossa dor. Não se trata de ignorar o que sentimos, mas de admitir que precisamos de Deus. Quando entregamos essas feridas a Ele, Ele começa a agir. Mas também temos um papel ativo. Deus nos convida a participar da nossa cura, através da oração, da meditação na sua palavra e da busca por apoio espiritual. Ele não apenas promete curar, mas nos convida a caminhar esse processo com fé. Há tantas histórias na Bíblia que mostram o poder da cura de Deus. Pense em Jesus curando cegos, levantando paralíticos. Mas também vemos exemplos de cura emocional e espiritual, como a história de Rebeca, que passou por tempos de sofrimento e solidão, mas viu a restauração de Deus em sua vida. Essas histórias não são apenas relatos antigos, ainda são verdade hoje. Deus continua curando, continua restaurando. A cura que Deus oferece tem um impacto profundo em nossas vidas. Ela não apenas transforma nossa saúde física e mental, mas também muda nossos relacionamentos. Quando somos curados, conseguimos perdoar com mais facilidade, amar mais profundamente e nos relacionar com os outros a partir da plenitude e não da dor. No entanto, existem barreiras que podem impedir nossa cura. O ressentimento e a falta de perdão são grandes obstáculos. Quando não soltamos a dor ou o rancor, isso bloqueia o processo de cura que Deus quer realizar em nós. A falta de fé também pode ser uma barreira.
Precisamos confiar que Deus é capaz de nos curar, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Hoje, eu te encorajo a orar por essa cura que você precisa. Às vezes, pode ser difícil pedir ajuda, mas você não precisa enfrentar isso sozinho. Busque apoio espiritual e emocional. Existem pessoas que já trilharam esse caminho e viram a transformação que Deus pode trazer. A cura nem sempre acontece da noite para o dia, mas Deus promete restaurar você, curar suas feridas e devolver a paz que seu coração tanto deseja. Número 5. Salmo 23, versículo 3. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Salmo 23, 3. Todos nós já passamos por momentos em que a nossa alma se sente exausta. É aquele cansaço que vai além do físico, um peso profundo, como se as responsabilidades e ocupações da vida estivessem esmagando você. Às vezes, você acorda já sem forças, como se tudo fosse uma luta constante. O estresse das decisões diárias, as pressões do trabalho, os conflitos nos relacionamentos, as expectativas, tudo isso afeta a nossa paz interior e, muitas vezes, também abala a nossa conexão com Deus. Mas o Salmo nos traz uma promessa linda. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aqui, Deus nos assegura que não estamos sozinhos nesse cansaço. Ele está presente, sempre pronto para confortar nossa alma, para acalmar esse esgotamento interno. E mais do que isso, Ele nos guia por veredas de justiça, caminhos retos, seguros, onde podemos reencontrar a paz que tanto buscamos. Deus não nos abandona no meio das batalhas. Ele é o pastor fiel que caminha ao nosso lado e nos dirige. Mas o que significa caminhar por veredas de justiça? Significa viver de acordo com os caminhos de Deus, estar alinhado com a sua vontade. Não se trata apenas de seguir regras, mas de viver em harmonia com o plano que Ele traçou para nós. Em um mundo cheio de distrações e caminhos ilusórios, a direção divina nos ajuda a permanecer no rumo certo, a tomar decisões que refletem o seu amor e a sua bondade. E o mais extraordinário é que Deus não nos guia porque merecemos, mas por amor ao seu nome, porque o seu propósito é que nossas vidas sejam um reflexo da sua glória e da sua justiça. Somos testemunhas vivas da obra dele em nós. Há tantos exemplos nas Escrituras de como Deus guiou o seu povo. Pense em Moisés guiando Israel pelo deserto. Foram anos de incertezas, mas Deus esteve com eles, conduzindo passo a passo, mesmo nos momentos mais difíceis. Ou Davi, que apesar das suas falhas, foi guiado por Deus para se tornar um rei justo. Deus não os abandonou, nem mesmo em seus períodos de maior fraqueza. Hoje, Deus também está guiando você. Talvez você nem sempre enxergue o caminho com clareza. Talvez esteja cheio de dúvidas sobre que decisão tomar, mas Deus está aí, e Ele quer que você confie nele. Às vezes, a orientação de Deus vem de maneira sutil, através de uma conversa, uma oração, ou até mesmo no silêncio, onde a paz enche o seu coração. É nesses momentos que você sabe, Deus está mostrando o caminho. Quando seguimos essa direção divina, tudo começa a se alinhar. Ganhamos clareza sobre quem somos e para onde estamos indo. Isso não quer dizer que não enfrentaremos desafios, mas saber que estamos andando na direção certa, no caminho que Deus traçou, fortalece nossa fé, nos ajuda a permanecer firmes em nossas convicções e nos dá coragem para continuar, mesmo quando tudo parece difícil. Hoje quero te convidar a confiar nessa direção de Deus. Talvez você esteja lutando com dúvidas, medos ou incertezas sobre o futuro, mas você pode entregar tudo isso nas mãos de Deus. Ele já traçou o caminho. Basta confiar que Ele está te conduzindo pelas veredas da justiça. E lembre-se, não importa o quão cansada esteja a sua alma,
Deus está aí para confortá-la, para renovar as suas forças e te dar uma nova direção. Muitas pessoas já experimentaram essa direção divina em suas vidas. Testemunhos de como, em meio à confusão ou à dor, Deus mostrou o caminho certo. E não apenas viram mudanças nas suas decisões, mas também no seu bem-estar, na paz interior e na clareza com que enfrentam os desafios. Deus quer o mesmo para você. Ele está disposto a te guiar e te confortar. Só é preciso abrir o coração e confiar plenamente nele. Número 6, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. Quando a Bíblia nos diz que somos uma nova criatura em Cristo, está falando de algo profundo, algo que vai muito além de uma simples mudança exterior. Trata-se de uma transformação total que afeta cada aspecto da nossa vida. Ser uma nova criação em Cristo significa que já não somos mais a mesma pessoa de antes. O que fomos, o que fizemos, as correntes que nos prendiam, tudo isso ficou para trás. Porque em Cristo, as coisas velhas passam e tudo, absolutamente tudo, se faz novo. Essa mudança começa dentro de nós. Quando aceitamos a Cristo em nossa vida, algo acontece em nosso espírito. A Bíblia chama isso de regeneração. É como se uma centelha divina acendesse o nosso coração, trazendo nova vida. Aquilo que antes estava morto espiritualmente agora é vivificado. Não muda apenas nossa forma de pensar, mas também nosso coração. As nossas prioridades passam a se alinhar com as prioridades de Deus, e as nossas ações começam a refletir essa mudança interior. É um processo que afeta nossa mente, nossas emoções e, claro, nossas decisões. Parte desse processo implica deixar para trás as coisas velhas, e isso nem sempre é fácil. Os velhos hábitos, os padrões de comportamento, as atitudes que antes nos mantinham presos, tudo isso precisa ser abandonado. Mas é aí que a graça de Deus entra em ação. Ele não apenas nos chama para deixar o pecado, como também nos dá a força para fazer isso. Ao nos libertar da culpa dos erros do passado, encontramos uma liberdade que antes não conhecíamos. Já não somos definidos pelo que fizemos ou por quem fomos. Agora, em Cristo, temos uma nova identidade. E essa nova identidade traz consigo uma nova vida. Os objetivos que antes tínhamos, os sonhos que pareciam tão importantes, agora tomam outra direção. Passamos a viver por um propósito maior, um propósito alinhado com a vontade de Deus. Já não se trata de cumprir nossas próprias ambições, mas de caminhar no plano que Deus desenhou para nós. Um plano cheio de paz, propósito e bênçãos. A Bíblia nos dá exemplos poderosos dessa transformação. Pense em Paulo. Antes de conhecer a Cristo, ele era perseguidor de cristãos. Mas, ao se encontrar com Jesus no caminho de Damasco, sua vida foi radicalmente transformada. Ele passou de inimigo da fé a um de seus maiores defensores. A transformação de Paulo nos mostra que não importa o quão longe tenhamos estado de Deus, Ele sempre pode nos transformar completamente. Essa mudança não afeta apenas nosso interior, mas também transforma nossos relacionamentos. Ao sermos renovados em Cristo, aprendemos a amar com mais profundidade, a perdoar com mais facilidade e a viver em paz com os outros. Nossas relações se tornam mais saudáveis, porque já não agimos mais a partir do egoísmo ou da dor, mas a partir do amor e da compaixão que Deus derramou em nosso coração. No entanto, nem todos abraçam essa transformação com facilidade. Há quem resista à mudança, agarrando-se ao que é familiar por medo do desconhecido. Ou talvez duvidem do processo divino, questionando se Deus realmente pode transformar suas vidas. Mas a verdade é que, quando confiamos em Cristo e nos rendemos completamente a Ele, essa transformação é inevitável.
Deus não nos chama para mudar por conta própria. Ele nos convida a caminhar com Ele, a entregar cada área da nossa vida para que possa ser transformada. E à medida que confiamos em seu poder, começamos a ver os frutos dessa nova vida. Hoje, eu te encorajo a se render completamente a Cristo. Deixe que Ele faça novas todas as coisas em sua vida. Viva segundo essa nova identidade. Uma identidade que reflete a glória de Deus. Há pessoas que já viveram essa transformação e tiveram suas vidas impactadas de maneiras que jamais imaginaram. Deus quer fazer o mesmo com você. A transformação não é apenas um conceito, é uma realidade para todos os que estão em Cristo. Número 7, 1 de Pedro. Capítulo 5, versículo 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortalecerá e estabelecerá. 1 Pedro 5:10. O sofrimento é algo que todos enfrentamos em algum momento da vida. Para o cristão, essas provações não são um castigo, mas parte do processo que Deus usa para aperfeiçoar e fortalecer a nossa fé. Ainda que seja difícil de entender, o sofrimento tem um propósito divino. Ele nos faz crescer, nos transforma e, acima de tudo, nos aproxima mais de Deus. Nem sempre é fácil suportar e, muitas vezes, nos perguntamos por quê. Mas a palavra de Deus nos dá uma promessa clara em 1 Pedro 5:10. O Deus de toda graça, que nos chamou à sua eterna glória em Cristo, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortalecerá e estabelecerá. Deus não apenas vê o nosso sofrimento, Ele age ativamente no meio dele. A promessa é clara: depois de atravessar a prova, o próprio Deus de toda graça nos aperfeiçoará. O que isso significa? Significa que cada dificuldade, cada tribulação é uma oportunidade para que Deus refine o nosso caráter. O ouro é purificado no fogo, e assim também o nosso espírito quando enfrentamos adversidades. É nesse processo que crescemos, que a nossa fé amadurece e que aprendemos a confiar em Deus de maneira mais profunda e genuína. Mas Ele não apenas nos aperfeiçoa, Ele também nos confirma. Às vezes, no meio da dor, esquecemos quem somos. Sentimos-nos perdidos, duvidamos do nosso valor e até mesmo questionamos nosso propósito. No entanto, Deus usa essas provações para nos lembrar de quem somos nele. Ele nos reafirma, nos recorda que somos seus filhos, que estamos sob seu cuidado e que nenhuma circunstância pode mudar isso. Através do sofrimento, nossa confiança nele é fortalecida. Percebemos que, mesmo quando tudo ao nosso redor balança, nossa identidade em Cristo permanece firme e inabalável. Em seguida, vem o fortalecimento. Deus não apenas nos ajuda a suportar as provações, Ele nos capacita a sair delas ainda mais fortes. É como um músculo que, ao ser exercitado e colocado sob tensão, se torna mais resistente. Assim é a nossa fé. À medida que passamos por dificuldades, Deus nos fortalece para enfrentar o que está por vir. Ele nos equipa com a resiliência necessária, não apenas para sobreviver, mas para prosperar no meio das provações. Esse fortalecimento nos prepara para os desafios futuros, para que, ao enfrentarmos novas adversidades, o façamos com uma fé inabalável e uma confiança renovada em Deus. Por fim, Deus nos estabelece. Ele nos firma sobre uma base sólida, sua própria presença. Vivemos em um mundo instável, onde as circunstâncias mudam constantemente, mas Deus nos oferece estabilidade. Quando passamos pelo sofrimento e vemos a sua mão agindo em nossa vida, podemos viver com uma segurança que vai além do que é temporário. Sabemos que, aconteça o que acontecer, estamos firmemente plantados nele e nada pode nos separar do seu amor. Há exemplos bíblicos poderosos que ilustram esse processo de aperfeiçoamento e fortalecimento após o sofrimento.
Veja Paulo, que enfrentou perseguições, fome e todo tipo de adversidade em seu ministério. No entanto, cada provação o levou a depender mais de Deus e a se tornar um testemunho ainda mais poderoso da sua graça. Ou pense em José, que foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo e injustamente preso, mas depois foi elevado a uma posição de liderança no Egito. Cada uma de suas provações o preparou para cumprir o propósito que Deus tinha para ele. Em nossas próprias vidas, também somos chamados a permitir que Deus opere em meio às nossas provações. Às vezes, o sofrimento nos leva a questionar, a resistir ou até a desesperar. Mas Deus nos convida a confiar em sua promessa de fortalecimento. Ele nos encoraja a permanecer firmes, a praticar a paciência e a perseverança, sabendo que, depois de termos padecido por um pouco, Ele mesmo nos aperfeiçoará, confirmará, fortalecerá e estabelecerá. Hoje, eu te encorajo a confiar nessa promessa. Deus não apenas vê a sua dor, Ele está trabalhando no meio dela. Ele tem um propósito e, ao final, você será aperfeiçoado, fortalecido e estabelecido no seu amor eterno. Número 8. Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 31. Às vezes, a vida se torna tão pesada que sentimos que não conseguimos mais continuar. O cansaço não é apenas físico, é espiritual. Existem momentos em que o peso das responsabilidades, das preocupações e dos problemas parece nos esmagar, deixando nossa alma exausta. Talvez você já tenha sentido esse tipo de fadiga, essa falta de energia, que não se resolve apenas com uma noite de sono. É um cansaço profundo, que afeta o coração e enfraquece sua conexão com Deus. Mas é justamente nesses momentos que a palavra de Deus nos traz uma promessa poderosa. Isaías nos lembra que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É impressionante o que Deus pode fazer quando decidimos esperar nele. Essa espera não é passiva. Não se trata simplesmente de sentar e deixar o tempo passar. É uma espera ativa, uma espera que envolve confiança, oração, meditação e firmeza na fé. É uma espera onde, mesmo sem ver resultados imediatos, continuamos acreditando que Deus está agindo. E é nesse tipo de espera que nossas forças são renovadas. Isaías usa a metáfora da águia. As águias possuem uma força singular, uma capacidade de voar alto, acima das tempestades. Elas conseguem se elevar acima das dificuldades sem serem arrastadas pelos ventos lá embaixo. Assim, é como Deus promete nos levantar. Quando nossas forças se acabam, Ele nos eleva, nos dá uma visão mais clara, nos permite voar acima dos problemas que nos cercam. Não é que os problemas desapareçam, mas Deus nos dá a capacidade de vê-los de outro ângulo, de não sermos abatidos por eles. Ele nos leva a alturas onde a paz e a clareza são possíveis, mesmo em meio às tempestades. Mas além de voar como as águias, Deus também promete que correremos e não nos cansaremos. A vida cristã, às vezes, é como uma corrida, uma jornada que exige perseverança e resistência. Existem obstáculos, momentos em que sentimos que nossas forças se esgotam, mas Deus nos dá uma energia sobrenatural para continuar correndo, para não parar. E quando corremos com a força dele, não nos cansamos, porque não estamos confiando nas nossas próprias forças, mas nas dele. Por fim, Deus nos diz que caminharemos e não nos fatigaremos. Isso fala sobre a vida diária, os pequenos passos que damos todos os dias. Às vezes, são esses momentos cotidianos que mais nos desgastam. As decisões rotineiras, os problemas que parecem não ter fim, os desafios constantes.
Mas Deus promete que, se caminharmos com Ele, não nos fatigaremos. É Ele quem guia nossos passos, quem nos sustenta a cada instante, quem nos dá a paz e a estabilidade necessárias para continuar com uma mente tranquila e um coração sereno. A chave dessa renovação está na espera ativa no Senhor. Não se trata de cruzar os braços esperando que as coisas mudem por si mesmas. Trata-se de buscar a Deus constantemente, em oração, na meditação da sua palavra e numa confiança plena em seu plano. É nessa espera que Deus age de maneira profunda, renovando nosso ser interior e nos dando forças para seguir adiante. Isaías não foi o único a experimentar isso. Pense em Moisés, que depois de tarefas exaustivas, liderando o povo de Israel, encontrava renovação na presença de Deus no Monte Sinai. Ou nos profetas, que em meio ao cansaço e às cargas, encontravam nova força ao esperar no Senhor. Hoje, essa mesma promessa está disponível para nós. Quando você se sentir exausto, quando suas forças parecerem ter te abandonado, espere no Senhor. Ele vai te levantar, vai te dar novas forças e vai te permitir continuar sem cansaço e sem fadiga. Confiar nessa promessa não apenas trará forças renovadas, mas também uma nova perspectiva para enfrentar cada dia. Deus nunca falha. Ele sempre renova aqueles que esperam ativamente nele. Número 9. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29, 11. Quando Jeremias diz que Deus tem pensamentos de paz e não de mal a nosso respeito, ele está falando de algo muito mais profundo do que simples desejos de bem-estar. Deus tem planos específicos para nossas vidas, planos que vão além de tudo o que podemos imaginar. A visão dele é muito mais ampla do que a nossa, e aquilo que às vezes nos parece confuso ou doloroso, na verdade faz parte de um plano maior, um plano que busca o nosso bem e, acima de tudo, a nossa esperança. É fácil se frustrar quando as coisas não saem como esperávamos, não é verdade? Temos sonhos, metas e acreditamos que tudo deveria caminhar de uma determinada forma. Mas os planos de Deus nem sempre coincidem com os nossos, e ainda assim são melhores. Deus não vê apenas o presente, Ele vê o futuro. Ele sabe exatamente do que precisamos, quando precisamos, e como cada parte da nossa história se encaixa no propósito perfeito que Ele desenhou. Deus não quer apenas que sobrevivamos, Ele quer que vivamos com plenitude, com paz e esperança. O propósito dele não é simplesmente nos dar o que desejamos, mas o que realmente vai nos levar a cumprir o destino que ele preparou para nós. A promessa de Jeremias 29, 11 é que Deus tem um fim esperado para a nossa vida, um futuro cheio de esperança. E essa esperança não é apenas uma emoção passageira, é uma confiança firme de que o melhor ainda está por vir. Mesmo quando não conseguimos enxergar isso no agora, Deus deseja o nosso bem, não apenas para hoje, mas para toda a nossa caminhada. E quando confiamos nessa promessa, algo muda dentro de nós. Começamos a viver com menos ansiedade, com menos medo, porque sabemos que mesmo nos tempos difíceis, Deus continua no controle. Ele tem a última palavra sobre a nossa história. Veja o exemplo de Abraão. Deus lhe prometeu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. E mesmo que ele e Sara tenham esperado muitos anos, Deus cumpriu. Ou pense em José, que foi vendido como escravo e passou por inúmeras provações. Mas no fim, Deus usou cada adversidade para colocá-lo em uma posição de influência e bênção, não apenas para ele, mas para toda a sua família. Esses exemplos nos lembram que os planos de Deus sempre têm propósito, mesmo quando o processo parece incompreensível. Na vida cotidiana, isso significa aprender a alinhar nossos planos aos dele.
Às vezes, isso exige abrir mão do que queremos para abraçar o que Deus tem preparado, mas vale a pena. Quando tomamos decisões baseadas na confiança em Deus, vivemos com mais paz, mais segurança, porque sabemos que estamos trilhando o caminho que Ele traçou. É normal que, às vezes, a dúvida e a incredulidade tentem abalar nossa fé. Experiências passadas podem nos encher de medo, como se os fracassos anteriores fossem um sinal de que Deus não vai cumprir suas promessas. Mas isso não é verdade. O fato de as coisas não acontecerem como imaginamos não significa que Deus não está agindo. Ele continua trabalhando, mesmo quando não vemos, moldando nosso futuro a cada passo de fé que damos. Número 10. Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Às vezes é difícil compreender como coisas ruins podem realmente estar cooperando para o nosso bem. Quando enfrentamos perdas, dores ou desafios, nos perguntamos: como isso pode estar servindo para algo bom? No entanto, Romanos 8, 28 nos oferece uma promessa que vai além da nossa compreensão limitada. Deus nos diz que todas as coisas, as boas, as más, as inesperadas, estão sendo usadas para o nosso bem. Mas essa promessa é para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Quando o texto diz todas as coisas, ele está incluindo tudo: as bênçãos e as alegrias da vida, mas também as provações, as decepções e as dificuldades. Não significa que Deus cause nossa dor, mas que Ele pode usar cada circunstância, mesmo as mais difíceis, para formar algo belo. Aquela perda que você achou que iria te destruir, aquele revés que fez você duvidar de si mesmo, até mesmo os momentos de tristeza profunda, Deus está tomando tudo isso e moldando para o seu bem. Talvez você não veja o propósito agora, mas com o tempo, e confiando no plano divino, você começará a perceber como tudo se encaixa num quadro maior, que só Deus consegue enxergar por completo. A chave aqui é amar a Deus. Romanos 8, 28. Deixa claro que essa promessa é para os que amam ao Senhor. E por que isso é tão importante? Porque quando amamos a Deus, confiamos nele. Nos rendemos à sua vontade e sabemos que mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, Ele continua no controle. Amar a Deus também significa obedecê-lo, seguir os seus caminhos e viver de acordo com os seus propósitos. É nessa relação de amor e confiança que conseguimos receber essa promessa com fé total. Deus não promete apenas usar tudo para o nosso bem. Ele faz isso em harmonia com o propósito eterno que Ele mesmo estabeleceu. Às vezes, resistimos ao plano de Deus porque achamos que sabemos o que é melhor para nós. Mas a verdade é que Deus, em sua sabedoria, está orquestrando algo muito maior. Quando nos alinhamos com o seu propósito, nossas vidas passam a ter um sentido mais profundo. Não se trata mais apenas de sobreviver às dificuldades, mas de perceber como essas dificuldades estão nos preparando para o chamado que Ele tem para nós. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que viveram essa promessa. Veja José, vendido pelos próprios irmãos, lançado na prisão, injustiçado. E mesmo assim, Deus usou tudo aquilo para colocá-lo numa posição de liderança, onde ele não apenas foi abençoado, mas também salvou sua família e toda uma nação. Ou Paulo, que enfrentou perseguições, prisões e doenças, e ainda assim, Deus o fortaleceu e usou sua vida para espalhar o Evangelho às nações. Então, como aplicamos essa promessa no nosso dia a dia? Primeiro, precisamos mudar nossa perspectiva sobre as dificuldades. Em vez de ver os desafios como obstáculos, podemos começar a vê-los como oportunidades de crescimento. Que lições posso aprender com isso?
como Deus está me moldando através dessa prova. Não se trata de ignorar a dor, mas de confiar que no final tudo cooperará para o nosso bem. Quando confiamos nessa promessa, algo muda dentro de nós. Nos libertamos da ansiedade e do estresse, porque sabemos que Deus está no controle. Mesmo sem entender tudo, podemos descansar na soberania dele. Além disso, nossa fé se fortalece à medida que vemos como Deus pega situações difíceis e as transforma em bênçãos. Nossa confiança cresce. Nos tornamos mais resilientes, mais preparados para enfrentar futuras provações com uma fé firme e inabalável. Claro, às vezes é difícil aceitar essa promessa, especialmente quando não conseguimos imaginar como algo tão doloroso pode se tornar algo bom. Mas é aí que entra a fé. Nem sempre veremos o propósito imediatamente, mas isso não significa que ele não exista. Deus está trabalhando o tempo todo, até nas situações que parecem mais escuras. Hoje eu te convido a confiar nessa promessa. Não importa o que você esteja enfrentando, Deus pode e vai usar isso para o seu bem. Pratique a gratidão, mesmo em meio às dificuldades. E confie, mesmo que agora você não veja, todas as coisas estão cooperando para o seu bem. Número 11, Salmo 126, versículos 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Salmo 126, 5 e 6. Às vezes, o caminho que trilhamos está cheio de lágrimas. Existem momentos em que o esforço parece ser em vão, e nos perguntamos se as lágrimas que derramamos no meio das lutas realmente darão algum fruto. Mas no Salmo encontramos uma promessa poderosa: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Deus não ignora nossas lágrimas nem nossos esforços. Ele nos promete que após a dor virá uma colheita de alegria. Essas lágrimas derramadas nos tempos de sofrimento são, na verdade, uma forma de semeadura. Cada lágrima que cai enquanto seguimos adiante, mesmo com dificuldades, é uma semente que Deus enxerga. Às vezes, a dor nos faz pensar que somos fracos, mas, na verdade, essas lágrimas são sinais de nossa perseverança, de que não desistimos. E Deus honra essa perseverança. Ele nos promete que essas sementes de esforço e fé, ainda que semeadas em meio às lágrimas, produzirão uma colheita repleta de alegria. A imagem da semente é fundamental. Na agricultura, a semente parece insignificante no início. Ela é enterrada na escuridão, passa por um processo de crescimento invisível por um tempo, mas eventualmente ela dá fruto. Assim é a nossa vida espiritual. Às vezes, as provações parecem intermináveis, como se todo o nosso esforço estivesse enterrado no escuro. Mas Deus está agindo no oculto, preparando uma colheita que veremos no seu tempo perfeito. Deus é especialista em transformar dor em alegria. Aquilo que hoje parece ser uma estação de choro, amanhã será uma estação de riso. Essa é a promessa, uma troca divina, um câmbio de lágrimas por alegria. E não se trata de uma alegria pequena. Deus promete uma colheita abundante. O que receberemos será muito maior do que imaginamos, muito mais significativo do que pensávamos enquanto estávamos no meio da provação. Pense em como Jesus alimentou milhares com apenas alguns pães e peixes. Aquilo que parecia pouco, Deus multiplicou de forma abundante. Assim também acontece em nossas vidas. Deus pode pegar o pouco esforço que temos, as lágrimas que derramamos e multiplicá-los em bênçãos. Não apenas para nós, mas também para os que estão ao nosso redor. Na vida cotidiana, isso significa que precisamos continuar perseverando, mesmo quando parece que não há resultados imediatos. Mantenha a fé, continue semeando, continue servindo, continue orando. O esforço não é em vão. Ainda que a recompensa demore, Deus já prometeu que ela virá.
o dia da colheita com alegria está garantido. Claro, há barreiras que tentam nos parar. O desânimo é um dos maiores inimigos. Às vezes, a frustração faz parecer que seria melhor desistir, mas é exatamente nesses momentos que devemos lembrar da promessa de Deus. Se continuarmos semeando, se continuarmos confiando, a colheita virá. Deus não falha. Hoje eu te convido a continuar semeando, mesmo que seja com lágrimas. Mantenha a fé na promessa de Deus. Lembre-se, depois da semeadura, vem a colheita. E será uma colheita abundante, cheia de alegria. E quando esse momento chegar, você não apenas se alegrará pelo que recebeu, mas perceberá que Deus esteve contigo em cada passo, recolhendo cada lágrima e transformando-as em gozo. Número 12. Salmo 71, versículo 20. Levantarei os meus olhos para ti e esperarei em ti. Salmo 71, 20. Levantar os olhos para Deus em meio à dor ou à incerteza é um ato de profunda confiança. É uma expressão que vai além de um simples gesto físico. Significa focar nossa mente, nosso coração e toda a nossa esperança em Deus. Quando o Salmo declara: levantarei os meus olhos para ti e esperarei em ti, ele está nos lembrando que nosso olhar deve estar fixo naquele que tem poder para restaurar, mesmo quando tudo parece perdido. Levantar os olhos para Deus é reconhecer que o nosso socorro vem dele, que a nossa esperança não está nas circunstâncias, mas em sua fidelidade. Esperar em Deus não é um ato passivo, não é apenas se resignar e deixar que as coisas aconteçam. É uma espera ativa, que envolve fé, oração e uma confiança constante de que Deus está agindo, mesmo quando não conseguimos enxergar. A paciência, como virtude cristã, não é fácil, mas fortalece nossa fé. Ela nos ensina a descansar em Deus e confiar no seu tempo perfeito. Ter paciência em Deus nos lembra que, embora a restauração nem sempre chegue imediatamente, ela sempre vem no momento exato, quando mais precisamos. A promessa da restauração divina está profundamente ligada a essa espera em Deus. Ao longo das Escrituras, vemos que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Ele é fiel, e sua promessa é clara: se esperamos nele, veremos sua mão agir. Às vezes, essa restauração é física, outras vezes emocional ou espiritual, mas ela sempre chega. Deus restaura o que foi perdido e o faz de maneira que traz paz e alegria ao nosso coração. A restauração não é apenas devolver o que nos foi tirado, é dar-nos uma nova vida. Uma vida que reflete seu poder e sua bondade. Nos momentos mais escuros, é fácil pensar que Deus está distante, mas na verdade é justamente aí que Ele está mais perto. É no meio da dor que muitas vezes sentimos sua presença de forma mais real. A proximidade de Deus em nossas tribulações é um consolo profundo, porque sabemos que não estamos sozinhos. Sua presença traz paz, uma paz que excede todo entendimento. Saber que Deus está conosco no vale nos dá força para continuar, para confiar que Ele está no controle e que no tempo dele nos levantará. Pense no profeta Jeremias, que mesmo em meio ao cativeiro do seu povo, continuava proclamando esperança e restauração. Ou na mulher samaritana, que após seu encontro com Jesus, experimentou uma esperança renovada que transformou sua vida. Esses exemplos bíblicos nos mostram que, independentemente das circunstâncias, sempre há esperança quando olhamos para Deus. A restauração nem sempre é imediata, mas é sempre certa. Na vida cotidiana, levantar os olhos para Deus significa escolher focar na promessa, mesmo quando tudo ao nosso redor parece em caos. Significa buscar seu rosto em oração, meditar em sua palavra e lembrar das vezes em que Ele foi fiel. Em momentos de ansiedade ou desespero, esse olhar para Deus nos dá paz. Nos lembra de que Ele está agindo, de que não estamos sozinhos e de que há um propósito em tudo o que vivemos. Mas, sejamos sinceros,
Nem sempre é fácil levantar os olhos para Deus. As preocupações diárias, as distrações do mundo e nossas próprias dúvidas podem nos desviar. É fácil perder de vista a promessa quando estamos focados nos problemas. Às vezes, nos falta fé ou não compreendemos completamente as promessas de Deus, e isso pode dificultar a nossa confiança. No entanto, Deus nos chama a olhar para Ele, a focar nele, a confiar que mesmo quando não vemos a solução, Ele já tem um plano perfeito. Número 13, Efésios, capítulo 3, versículo 20. Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios 3:20. Às vezes, na nossa vida cotidiana, é fácil ficarmos presos às limitações que percebemos. Vemos os problemas, os desafios e pensamos que só podemos pedir a Deus o mínimo, aquilo que acreditamos ser possível ou razoável. Mas Efésios 3:20 nos lembra de algo muito mais poderoso. Deus é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou até mesmo imaginamos. Ele é um Deus de abundância, um Deus que não apenas supre nossas necessidades, mas as excede de formas que nem conseguimos compreender. O poder de Deus não tem limites. Enquanto nós estamos presos ao que podemos ver e entender, Deus tem uma perspectiva infinitamente maior. Aquilo que para nós parece impossível, para Ele é apenas o começo. Às vezes, esquecemos disso, especialmente quando enfrentamos dificuldades ou quando o pouco que temos parece insuficiente. Mas Deus tem o poder de transformar o pouco em muito. Vimos isso na multiplicação dos pães e dos peixes. O que parecia insuficiente para alimentar uma multidão se tornou uma bênção que ultrapassou todas as expectativas. Quando confiamos na capacidade de Deus para nos abençoar abundantemente, algo muda dentro de nós. Nossa fé se expande e começamos a esperar grandes coisas vindas dele. Mas a abundância de Deus não se limita ao material. Sim, Deus pode suprir nossas necessidades, mas sua abundância também é espiritual, emocional e relacional. O desejo dele é nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. E muitas vezes, essas bênçãos chegam de maneiras inesperadas, em momentos em que achávamos que tudo estava perdido. O conceito de abundância divina pode ser comparado ao crescimento de frutos em um campo fértil. Uma semente plantada em boa terra, com o cuidado adequado, torna-se uma planta que produz muito mais do que a simples semente poderia sugerir. Assim é como Deus opera. Ele toma aquilo que semeamos com fé, nossas orações, nossos esforços, e multiplica além do que havíamos imaginado. Deus não quer apenas cobrir nossas necessidades básicas. Ele deseja nos dar uma vida abundante, uma vida cheia de propósito, de significado e de bênçãos que podemos compartilhar com outros. Pense em Abraão. Deus não lhe prometeu apenas um filho, mas uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Aquilo que parecia impossível para Abraão e Sara, Deus transformou em uma promessa cumprida que impactaria gerações. Assim é como Deus trabalha, excedendo nossas expectativas e suprindo muito além do que poderíamos ter sonhado. Mas viver na abundância de Deus também requer uma atitude de gratidão. Muitas vezes estamos tão focados no que nos falta que esquecemos de enxergar as bênçãos que já nos cercam. Parte de experimentar a abundância é reconhecer o que Deus já fez e viver com uma expectativa agradecida pelo que ainda está por vir. Essa mudança de mentalidade nos permite ver mais claramente a mão de Deus em todas as áreas da nossa vida. No entanto, às vezes a dúvida e a falta de fé se tornam obstáculos para receber essa abundância. Nós nos limitamos quando duvidamos da capacidade de Deus ou quando nos apegamos a uma mentalidade de escassez, acreditando que não somos dignos ou que não há o suficiente para nós.
Mas Deus quer que vivamos com confiança, sabendo que Ele é um Deus generoso, disposto a abençoar seus filhos de maneiras surpreendentes. Número 14, Filipenses, capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Quando refletimos sobre as palavras de Filipenses 4:19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, em Cristo Jesus, sentimos uma profunda segurança. Não é uma promessa vazia, nem uma esperança incerta. É uma afirmação direta de que Deus, com todas as suas riquezas e poder, proverá cada uma das nossas necessidades. Isso significa que, nos momentos de escassez, de incerteza ou quando nossas forças parecem esgotadas, podemos confiar que Deus estará lá, com suas riquezas infinitas, para suprir o que nos falta. Deus não é limitado. Muitas vezes projetamos nossas próprias limitações sobre Ele. Pensamos que, se algo é difícil para nós, também será para Deus. Mas as riquezas dele não têm fim. E suas bênçãos não estão confinadas apenas ao aspecto material. Sim, Ele pode suprir nossas necessidades físicas, como fez com o maná no deserto, mas também supre nossas necessidades espirituais, emocionais e relacionais. Sua provisão alcança todas as áreas da nossa vida. O mais belo dessa promessa é que ela não depende do que conseguimos fazer ou merecer. Deus não nos supre com base em nossos méritos ou esforços. Ele supre porque somos seus filhos, e Ele é um Pai amoroso que cuida dos seus. Tudo o que Ele requer de nós é fé. Fé de que Ele é capaz e sempre está disposto a suprir tudo o que precisamos. O exemplo do maná no deserto é um lembrete claro dessa provisão. Os israelitas estavam num lugar sem recursos, sem alimento, mas todos os dias Deus lhes enviava exatamente o que precisavam. Não foi em excesso, foi o suficiente para aquele dia. E assim também é conosco. Às vezes, Deus não nos dá tudo de uma vez. Ele nos ensina a depender da sua provisão diária, mostrando que podemos confiar nele em cada momento. Outro exemplo é o de Abraão. Deus prometeu que lhe daria descendência. E mesmo que parecesse impossível, Deus não apenas cumpriu, Ele ampliou a promessa de forma muito maior do que Abraão poderia imaginar. Assim é a provisão de Deus. Não apenas cumpre, mas frequentemente excede nossas expectativas. Na vida cotidiana, todos nós enfrentamos momentos de necessidade, mas a chave está em como respondemos a essas necessidades. Tentamos resolver tudo com nossas próprias forças, ou confiamos que Deus tem um plano e que, no tempo certo, suprirá cada uma delas. Uma das formas mais poderosas de confiar na provisão divina é orar. Apresentar nossas necessidades a Deus com fé, mas também com gratidão pelo que Ele já fez. Isso é uma expressão de confiança de que Ele continuará provendo. A provisão divina também tem um impacto profundo em nossa vida. Quando confiamos que Deus vai suprir, a ansiedade e o estresse diminuem. Já não vivemos com medo ou insegurança, porque sabemos que nosso futuro está nas mãos de um Deus que nos ama e cuida de nós. Essa certeza nos dá uma paz que o mundo não pode oferecer. No entanto, às vezes a nossa própria falta de fé se torna uma barreira. Duvidamos que Deus possa prover, ou acreditamos que devemos depender apenas de nós mesmos. Essa atitude de autossuficiência pode nos impedir de experimentar a plenitude das bênçãos de Deus. Mas quando deixamos de lado essas dúvidas e reconhecemos que tudo o que temos e tudo o que precisamos vem dele, a nossa perspectiva muda.